Muitas das coisas que eu vivi, eu aprendi com os espíritos. Eles aproveitaram essa minha convivência diária com eles para me passarem detalhes didaticamente, através da prática, que se não fosse as experiências vivenciadas, eu não teria compreendido. Eu tenho certeza que eu nunca contei essa história aqui no nosso perfil @BritoAnderson1. E eu estou aproveitando esses momentos para reatualizar histórias que os meus seguidores já conhecem e também contar novas experiências para que você compreenda cada vez mais sobre a mediunidade. Nessa época, eu estava mais ou menos com 17 anos. Estava vivendo muito com as coisas à flor da pele. Juventude aflorada, mediunidade mais aflorada ainda, e quem era do meu círculo de convivência sabiam 2 detalhes sobre a minha vida. O primeiro desses detalhes é que eu sempre utilizava a mesma roupa. Não tinha dinheiro para comprar peças novas, então para onde quer que eu fosse, estava sempre com a mesma peça de roupa, que era a roupa de sair. As pessoas pareciam que estavam vivendo numa espécie de loop de tempo. Peraí, eu já te vi nessa mesma cena com esta mesma roupa. Será que eu voltei ao episódio anterior? Bom, a segunda característica era que eu sempre andava a pé. Não tinha como pagar mototáxi, então se quisesse ir, que fosse a pé. E eu estava indo para a casa espírita. Era um dia de quinta-feira, mais ou menos às 19 horas. E alguns passos à minha frente estava uma senhora caminhando pela rua. A minha mediunidade de vidência percebeu já no primeiro momento que tinha um espírito atrelado a ela. O atrelamento acontece quando a obsessão já está tão avançada que você não consegue dissociar muito bem o que é o perispírito do encarnado e o perispírito do espírito. É uma espécie de relação simbiótica. A mulher ia gesticulando na rua e falando palavras desconexas. De repente se aproximou de mim Kiara, que é uma das minhas mentoras espirituais. E ela disse: Anderson, essa mulher que vai à sua frente, ela está enfrentando uma obsessão gravíssima há muitos anos. E já é estado de possessão, ou seja, de subjugação. Ela não tem mais controle sobre a sua própria vontade. Então eu disse: Kiara, a gente não poderia ajudar, pedir o recolhimento desse espírito? Ela disse: infelizmente não. Porque ela o atrai através das frequências mentais negativas. E ele não está preparado para esse recolhimento. Eles vivem numa condição parasitária recíproca. E retirar este espírito sem que ela ou ele estejam preparados para isso, vai abalar muito o campo fisiológico e espiritual desta senhora. Quanto mais Kiara falava, mais eu observava a mulher se transfigurar à minha frente. A transfiguração ocorre quando o processo de incorporação ou de psicofonia já está tão estabelecido e o transe está tão profundo que o médium passa a traduzir em seu corpo físico as mesmas expressões das quais o espírito se utiliza. E eu olhava para Kiara e Kiara com aquele olhar de paz. Eu disse: meu Deus do céu, essa mulher não vai fazer nada para ajudar a outra. Então ela disse: meu filho, nós não podemos impedir o que está para ocorrer, porque é a lei natural das coisas, é a lei de atração. Mas nós podemos amenizar as consequências do fato através da prece. Entra em prece, meu filho. E aí eu comecei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E olhando o que iria ocorrer. Nós passamos, a mulher que estava à minha frente e eu, por uma igreja evangélica, onde o diácono tinha acabado de preparar o ambiente para o início do culto evangélico. Estava iluminada a igreja. As cadeiras dispostas enfileiradas dava um ar de graciosidade,
de organização e de muito empenho daquele servidor. Quando esta senhora passou em frente à igreja, ela simplesmente se atirou para dentro do templo e começou a desorganizar todas as cadeiras, inclusive o altar. O diácono ficou paralisado, pois enquanto ela fazia isso, ela gritava palavras demoníacas contra Deus, o Cristo e a igreja. Depois que ela fez tudo isso, ela saiu correndo, gargalhando e gritando pela rua sem que ninguém pudesse alcançá-la. Diante da situação, eu comecei a conversar com Kiara novamente. E aí ela me explicou: Anderson, a nossa prece fez com que ela não atacasse esse trabalhador de Jesus. Pois independente de crenças, ele está inteiramente envolvido com o Evangelho do Cristo. E ele não merecia ser agredido por esta mulher. É claro que o Espírito, através dela, conseguiu desorganizar o trabalho que ele havia realizado, mas não conseguiu atingi-lo nem físico, nem espiritualmente. Nós já estávamos chegando perto da casa espírita, Kiara e eu, e ela ia andando também. Apesar de poder se locomover com a força do pensamento, e apesar de poder se comunicar comigo através da telepatia, sem necessariamente precisar estar ali, em loco, isso mostra a humildade dessa mulher. Ela estava caminhando comigo. Foi quando ela arrematou: meu filho, independente da religião ou da doutrina, aqueles que servem a Jesus devem estar preparados para os ataques das trevas. Por isso, o Mestre nos inspira sempre o orai e o vigiai, o cuidado com as forças de atração. Foi aí que eu compreendi, através da lição desta mulher que já passou por muita coisa e já acumulou muito conhecimento, que a minha vida mediúnica seria sim de algum reconhecimento, mas em sua grande parte seria de provas, expiações e muitas atribulações. Sim, e até hoje Kiara está comigo, viu? Ela vem me corrigir, me aconselhar, me pede as coisas. E vocês sabem muito bem, quando a mulher vai pedir algo, ela tem mais chances de conseguir aquilo que foi solicitado do que um homem. Ela vem, coloca a mão aqui no meu peito e diz: meu filho, não é para você não, não é para o mundo não, é para Jesus. E é impossível eu dar uma negativa quando ela me olha com aqueles olhos de piedade e de misericórdia. Às vezes eu dou um não à minha família, dou um não a um seguidor, mas se você quiser conseguir algo de mim, peça a Kiara, porque é impossível eu dar um não àquela mulher. Às vezes eu até reluto, saio fora como uma criança birrenta e depois volto arrependido. O que era mesmo que a senhora queria?